Lição 9 da Escola Sabatina de Jovens, 21 a 27 de fevereiro, sábado à tarde. Palavras de verdade. Verso para memorizar. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Provérbios 22, versículo 20 e 21. Prévia da semana. Ser verdadeiro é a maneira mais segura e mais simples de se viver. Deus reconhece e abençoa aqueles que vivem de maneira veraz. A mentira não compensa. Leitura adicional. João capítulo 10, versículo 1 a 18. Leia também Parábolas de Jesus capítulo 1, de Ellen G. White. Domingo, 22 de fevereiro. Verdades ou mentiras? Em um lugar distante, cheio de prédios magnificentes, iniciou-se uma disputa entre dois grupos que estavam construindo dois palácios extraordinários. Um dos palácios estava sendo construído com tijolos da verdade e o outro com tijolos da mentira. Quando as construções estavam concluídas, os habitantes da cidade ficaram impressionados com a majestade e o esplendor dos castelos. Mas, então, algo estranho aconteceu. O castelo, feito com tijolos de mentira, começou a deformar e balançar. O teto caiu, as paredes desmoronaram e depois se desintegraram em pó. Cada um dos tijolos da mentira mudou sua forma e se deteriorou até que não sobrou nem mesmo a fundação. No entanto, o castelo construído com tijolos da verdade permaneceu inabalável. Essa fábula retrata o que está acontecendo na sociedade hoje. Mentiras são contadas a todo instante. Em vez de falar a verdade, muitas pessoas dizem ou fazem qualquer coisa que os beneficie ou lhes dê certas vantagens. Sim, às vezes a verdade pode ser dolorosa. No entanto, a mentira esconde uma natureza horrível. Mesmo as mentiras que parecem inofensivas podem causar mais dano do que podemos imaginar. Elas revelam sua natureza enganosa, tal como os tijolos que formavam o castelo da mentira. Pode ser que consiga driblar um exame minucioso por um tempo, porém mais cedo ou mais tarde serão desmascaradas sob a pressão da verdade. O desejo de Deus para nós é que vivamos uma vida santificada, uma vida sem mentiras, uma vida de virtude e verdade. Seja autêntico no que você diz ou faz, pois isso é parte importante no processo de santificação. Mostra o relacionamento que você tem com o Pai Celestial. Revela que, quando você passa tempo com Ele, começa a refletir seu caráter. Seja verdadeiro em sua vida diária. Conte com a autenticidade da Bíblia para guiar tudo o que você diz e faz. Se você conhece a verdade exatamente como ela é em Jesus, então seus princípios são consistentes com essa verdade. É a única maneira de estar livre do castelo de mentiras. Nessa semana estudaremos como a verdade influencia a nossa vida e nosso relacionamento com outras pessoas. Mãos à Bíblia. O que é dito sobre a maneira pela qual a verdade deve impactar nossa vida? Provérbios 22, 17 e 18 nos diz: Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos os teus lábios. A verdade deve atingir o âmago do ser humano. A frase hebraica em Provérbios 22, 18, no teu coração, se refere ao estômago. A lição não deve ficar apenas na superfície, ela precisa ser digerida, assimilada e se tornar parte do íntimo do nosso ser. O que uma experiência com a verdade deve fazer por nós? Provérbios 22, 19 a 21 nos diz: Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem?
Segunda, 23 de fevereiro. Moldado pela verdade. Como a verdade deve influenciar nossa vida? Provérbios 22, 17 a 23. Os cristãos são chamados para uma missão mais elevada, e as palavras inspiradas de Salomão motivam a prestar atenção a esse chamado e torná-lo parte de nossa vida, de tal maneira que ele governe tudo o que dizemos e fazemos. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Ele é nosso modelo. É ele a quem devemos imitar. Não alguma estrela de filme ou astro da música. Nossa vida deve ser fundamentada na verdade ensinada por Jesus. Satanás procura confundir tudo o que Jesus representa. Pouco a pouco a mídia tenta nos afastar da verdade. Contudo, depositemos nossa confiança no Senhor. Ele é a única verdade que pode desmascarar os falsos ensinamentos do inimigo. Roubando do pobre. Desde que o pecado entrou no mundo, as pessoas têm maltratado, explorado e humilhado os menos favorecidos. Salomão teve tudo o que precisou e muito mais. No entanto, sua riqueza não deturpou seus valores. Ele foi o filho de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Para Salomão, era natural ordenar que não roubasse nem tirasse vantagem dos pobres. Os noticiários mostram que os governos corruptos e as pessoas ricas frequentemente oprimem os pobres. No entanto, a palavra de Deus nos pede em Isaías 58, versículos 6 e 7, que alimentemos os famintos, vistamos os pobres e soltemo-lhes as correntes da injustiça. Tendo ciúme do ímpio. Você já sentiu ciúme da prosperidade de uma pessoa ímpia? Certa vez, tive que refletir muito sobre isso. Minha conclusão: sim, eu invejava o ímpio. Por quê? Porque geralmente os ímpios têm o que eu gostaria de ter e não consigo. Eles fazem o que eu gostaria de fazer. Entretanto, Salomão nos adverte a não desejarmos o que o ímpio tem ou faz. Naturalmente, o pecado pode ser bastante atrativo. Eva se arriscou quando viu a serpente descrever o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal de maneira tão sedutora. 3 vezes se fez menção de quanto era encantador. Apelou para seu gosto, para seu olho e para seu desejo por sabedoria mais elevada. Olhando para a árvore dessa maneira, com o desejo de experimentar seu fruto, foi uma concessão à persuasão de Satanás. Em sua mente, ela já era culpada por transgredir a ordem divina. Não cobiçarás, Êxodo 20, versículo 17. O ato de tomar o fruto e comê-lo não era, senão, o resultado natural de entrar no caminho da transgressão. Sendo fisgado pela boca. A primeira tentação do inimigo para com a humanidade diz respeito ao que colocamos em nossa boca. Após Jesus ter jejuado no deserto por 40 dias, Satanás o tentou dizendo: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Tentações como essa apelam a nossas necessidades. Precisamos comer para sobreviver. Algumas vezes somos tentados a nos render ao apetite e acabamos cedendo em vez de reprimi-lo. Quando cedemos a tais tentações, podemos destruir nossa oportunidade para avançar no serviço. Nossas responsabilidades. Deus nos confia diversas responsabilidades. Uma delas é confrontar o mal e seus caminhos perversos. Ezequiel 33, versículo 8, menciona que, se não admoestarmos as pessoas más e elas morrerem devido aos seus pecados não perdoados, seremos responsáveis pela morte delas. Salomão também nos adverte sobre o perigo de procrastinar. Provérbios 24, 27. Devemos realizar nosso trabalho na época apropriada. Se um fazendeiro constrói sua casa na primavera, ele perderá a estação de plantar e passará um ano sem comida. Se um negociante investe o dinheiro em uma casa enquanto seu comércio estiver em fase de crescimento, ele poderá perder os dois. É possível trabalhar duro e ainda perder tudo se não realizarmos as coisas a seu tempo ou se os recursos não forem adequados.
Mãos à Bíblia. Leia Provérbios 22, versos 23. Terça-feira, 24 de fevereiro. O coração do Pai. Quando refletimos sobre textos como os de Provérbios 22, versículo 22 a 23, perguntamos a nós mesmos: que tipo de pessoa roubaria do pobre? Esses versos são uma alerta do tipo não faça, com os quais a maioria de nós concorda. Que consciência desceria tão baixo? Neste mundo cada vez mais envolvido no relativismo e na negação dos absolutos, descobrimos que a atitude de roubar do pobre ainda é inaceitável para muita gente. Aplaudimos aqueles que defendem o fraco e ajudam os menos favorecidos. Mas ficamos chocados quando escutamos sobre novas leis que oprimem o pobre e roubam dele as condições para ganhar a vida. Então, o que Deus nosso Pai quer que façamos em favor dos pobres? Levítico 19:10 tem a resposta. Ela revela a natureza amorosa e cuidadosa do coração de nosso Pai. Ele não se esquece dos pobres. Eles podiam recolher as sobras após a colheita e assim manter a dignidade, sem a necessidade de mendigar. O Senhor provê quanto às viúvas e aos órfãos, não por meio de um milagre, enviando-lhes maná do céu, não mandando corvos a lhes trazer alimento, mas por um milagre no coração humano, expulsando o egoísmo e descerrando as fontes do amor cristão. Os aflitos e desolados, ele os confia a seus seguidores como precioso depósito. Eles têm o mais forte direito às nossas simpatias. Nos lares providos dos confortos da vida, nas despensas e celeiros cheios do fruto dos abundantes colheitas, em armazéns abastecidos com os produtos do tear, e nos subterrâneos em que se armazenam a prata e o ouro, Deus tem suprido os meios para a manutenção desses necessitados. Ele nos roga que sejamos condutos de sua bênção. Ao colocar entre eles os inválidos e os pobres, de modo que dependa de seus cuidados, Cristo está provando os seus profetas seguidores. Por meio do nosso amor e serviço a seus necessitados filhos, provamos a genuidade do nosso amor por ele. Negligenciá-los é declarar falsos discípulos, estranhos a Cristo e seu amor. Lamentamos muitas vezes os escassos recursos disponíveis, mas se os cristãos tivessem com inteiro fervor, poderiam multiplicar os recursos 1000 vezes. É o egoísmo e a condescendência com o próprio eu que entravam o caminho à nossa utilidade. Mãos à Bíblia. Qual é a advertência contida em Provérbios 23, 17? Ouça. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Ouça Provérbios 24, 1 e 2. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Ouça também Provérbios 24, versículo 19 e 20. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Por que alguém invejaria os maus? Muito provavelmente não seria por causa dos pecados que eles possam estar cometendo, mas, de maneira geral, seria por causa dos ganhos imediatos, riqueza, sucesso, poder, que eles obtêm por meio de sua malignidade. É isso que as pessoas muitas vezes cobiçam para si mesmas. Mas precisamos olhar para além dos ganhos imediatos do pecado e pensar nas consequências de longo alcance. Além disso, quem já não viu quanto é destrutivo o pecado, nunca escapamos das consequências dele. Pense nisto. O que você acha da maneira estabelecida por Deus para ajudar os pobres?
De que formas você pode se envolver nessa missão e demonstrar o amor divino? Quarta-feira, 25 de fevereiro. O que é verdade? O significado das palavras tem mudado com o passar do tempo. Verdade é uma dessas palavras que sofreu alteração. A palavra hebraica para verdade é emet. Quando o livro de Provérbios foi escrito, a palavra verdade tinha uma conotação totalmente diferente da de hoje. No tempo do rei Salomão, verdade era algo vivido de forma demonstrativa. Era objetiva e praticada no dia a dia. Não havia meio termo entre verdade e mentira. Contudo, na atual era pós-moderna, a verdade tem uma conotação bem diferente. Vivemos em um mundo subjetivo, onde o que é verdade para uma pessoa é ficção para outra. Não existe resposta certa nem errada. Não existe correto nem incorreto. E muitas pessoas não acreditam mais que existe uma verdade universal, absoluta, provida por um ser superior. No entanto, como cristãos, aceitamos que existe uma verdade absoluta revelada por meio da palavra de Deus. As verdades bíblicas são tão necessárias hoje quanto eram no passado. O livro de Provérbios, em particular, provê conselhos valiosos que devem ser aplicados em nossos relacionamentos cotidianos. Ao praticar os verdadeiros ensinamentos bíblicos, podemos conduzir outros a encontrar a verdade por intermédio do nosso comportamento. Não precisamos ficar temerosos, pensando em qual verdade relativa poderemos tropeçar, pois temos a verdade de Deus para seguir. Por que devo seguir e compartilhar as verdades da Bíblia? Porque Deus nos adverte de nossa responsabilidade como seus divulgadores da verdade. Em termos inequívocos, Ele nos diz que seremos responsabilizados por não espalhar a verdade e por não vivê-la. Se condenamos outros sem compartilhar as boas novas com eles, então não estamos seguindo as instruções dadas por Deus. Eu desafio você a praticar os provérbios em sua vida. Faça bom uso deles. Mostre a verdade para os que estão à sua volta. Quando perceberem que existe uma verdade consistente e duradoura, seus colegas, amigos e familiares compreenderão que a fé em Deus é o caminho único para alcançar uma existência plena e alegre. Mãos à Bíblia. Leia Provérbios 23, verso 29 a 35. Como o uso do álcool é apresentado nesses versos? Ouça. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não os olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como os que se deitam no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro e dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Provérbios 23, 29 a 35. Por que devemos controlar o apetite? Provérbios 23, do 1 ao 8. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comida enganadoras. Não te fadigues para seres ricos. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque
como a imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. A palavra hebraica bin, traduzido como atenta bem, expressa a ideia de cuidadoso discernimento entre vários tipos de comida. A mesma palavra foi usada por Salomão quando ele pedia a sabedoria que o ajudasse para que prudentemente discernisse bem entre o bem e o mal. O escritor inspirado tinha em mente algo mais do que simplesmente a questão do controle do apetite. Seu conselho também pode se referir a banquetes e a beber socialmente, quando somos pressionados a tentar e tentados a cobiçar os seus delicados manjares. Pense nisto. Como você pode praticar a verdade em sua vida diária? O que está impedindo você de espalhar as boas novas da salvação? Quinta-feira, 26 de fevereiro. Vítimas do preconceito. Quanto tempo leva para fazer um julgamento de alguém que você encontrou pela primeira vez? De acordo com uma pesquisa, as primeiras impressões com base unicamente na fisionomia de uma pessoa pode levar apenas 1/10 de segundo. Parece que esse é o processo intuitivo e automático. Em outras palavras, nós o fazemos inconscientemente. Salomão nos aconselha a não mostrarmos parcialidade em nossos julgamentos. A parcialidade frequentemente exclui a verdade. Quando isso acontece, fazemos julgamentos impróprios que podem estragar nossas chances de desenvolver relacionamentos saudáveis. O que podemos fazer para evitar essas armadilhas? Espere, não tenha pressa. Tiago 1,19 diz que devemos ser tardios para falar e tardios para ficar irados. Não devemos ser movidos pelos impulsos. Julgamentos precipitados não agradam a Deus. Não é fácil a tarefa de controlar as emoções e os pensamentos. Na verdade, é praticamente impossível fazermos isso por nós mesmos. Precisamos estar conectados com Deus para aprender a esperar. Reflita. Nossos impulsos podem facilmente nos enganar. É muito mais fácil formar uma opinião imediata a respeito de alguém por quem está em nossa natureza fazer isso. Não devemos confiar nas primeiras impressões para estabelecer uma opinião sobre alguém. Contrariar essa inclinação natural exige um esforço consciente da vontade. Tente olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Você verá uma realidade completamente diferente. Mãos à Bíblia. Que princípio espiritual válido é revelado em Ezequiel 33, verso 8? Ouça. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para o avisar o perverso de seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Leia Provérbios 24, verso 11 e 12. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Que importantes mensagens há aqui para nós? A lei de Moisés claramente adverte que aqueles que deixam de denunciar ou que presenciam levam sobre si a iniquidade. Podemos não ser capazes de agir contra o crime, mas se guardamos o silêncio sobre o que vemos, somos participantes da culpa junto com o criminoso. Pelo nosso silêncio nos tornamos cúmplices. Pense nisto. Pense em uma pessoa de quem você fez mau juízo e depois percebeu que estava errado. Como você se sentiu? Essa experiência ajudou a não repetir a atitude em ocasiões posteriores? Por acaso você esconde quem de fato você é quando está diante de outras pessoas? De que maneiras essa atitude distorce a opinião dos outros em relação a você? Sexta-feira, 27 de fevereiro. Uma verdade para compartilhar.
Nos dias que precederam a Revolução Americana, um famoso ourives de Boston chamado Paul Revere assumiu a tarefa de avisar os colonos sobre a aproximação do exército britânico. Montado a cavalo, ele comunicava essa advertência a todos pelo caminho, e muitos desses, por sua vez, se propunham a avisar outros também. Ele cavalgava toda a noite sem descansar, proclamando a mensagem de advertência a toda casa que ele pudesse avisar. Como adventistas, nós também temos uma mensagem de advertência e uma verdade para compartilhar ao mundo a perecer. Provérbios 24:11 descreve essa importante missão. Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Enquanto muitos no mundo têm rejeitado a mensagem de amor e salvação de Cristo, milhões de pessoas nunca tiveram a oportunidade de ouvi-la. Cristo nos deu essa verdade não para guardá-la para nós mesmos, mas para dividi-la com os outros. Além disso, o fato de termos sido privilegiados com tanta verdade nos torna ainda mais responsáveis por compartilhá-la. Não devemos somente compartilhar a verdade de Cristo por meio de palavra, mas também pelo exemplo. Obedeçamos à lei de Deus e guardemos seus mandamentos em nosso coração. Provérbios 3:3 afirma que a misericórdia e a verdade precisam ser escritas nas tábuas do coração. Na verdade, podemos causar mais mal do que bem se, ao falarmos sobre a salvação em Cristo, demonstrarmos pecado em nossa vida própria. Vivendo assim, desviaremos as pessoas do pão da vida. Mas, se desejarmos, Cristo escreverá sua lei em nosso coração enquanto mantemos um relacionamento com Ele. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele voltará para nos levar para sua casa. Precisamos estar prontos e avisar a todos, ou corremos o risco de ser deixados na escuridão quando Ele voltar. Compartilhar essa mensagem pode parecer amedrontador, mas não estamos sozinhos. Enquanto mantivermos um relacionamento com Cristo, Ele estará conosco em cada passo da jornada. Mãos à obra. Aceite o desafio de compartilhar a verdade de Deus e suas experiências de fé com uma pessoa diferente a cada semana. Encontre passagem de sua Bíblia que comprove que Jesus é a verdade em pessoa. Complete a frase. A verdade é... Considere que, em seus atos de bondade, ao compartilhar sua fé, você é a extensão das mãos dos pés do Senhor Jesus. Como você tem compartilhado a mensagem de advertência com os que estão ao seu redor? Por meio de palavras, ações ou ambos? Quando foi a última vez que você contou a alguém sobre Cristo e seu dom da salvação? Você sente que tem a lei e a verdade de Cristo escrita em seu coração? Explique.